Só que ficam solteiras e muitas delas não moram sozinhas. Então elas ficam na casa dos pais. Então o cara que tem 30 anos tem um pai na casa dos 50, 60. Sim. Que tem uma qualidade de vida ótima, uma condição de vida ótima. E esse cara tá morando, ele tem casa, comida, roupa lavada. Muitas vezes, se o pai é uma pessoa, o pai e a mãe, né? Se os pais eles têm uma condição financeira confortável, ele também tem conforto. Sim. Se ele viaja com os pais e os pais viajam viagens de conforto, eles também viajam viagens de conforto. Para aí. Agora vamos pegar, por exemplo, como que era na nossa época. Cara, eu saí de casa com 17 anos. Fui morar numa república. Minha vida era assim, eu morava com a minha mãe cuidava da minha roupa, minha mãe não deixava eu mexer com a comida. Foi a primeira pessoa que me alertou sobre o cuidado para eu me alimentar, né? Minha mãe me dava tudo, me dava condição, aí depois eu fui direto pra faculdade. Aí, cara, minha vida fez assim, ó, cagou. Aí eu tinha que fazer minha comida, eu tinha que lavar minha roupa, minha vida era uma desgraça. E estudar pra caramba. Cara, estudar pra caramba. E às vezes, como tinha situação onde eu tinha restrição de sono, o que eu fazia? Eu dormia de cueca samba canção no chão da cozinha gelado, porque se eu fosse deitar na minha cama, eu não ia querer levantar. Aí eu casei. Cara, minha vida voa! De repente eu durmo na cama, de repente às vezes tem comida me esperando, ou então eu tenho alguém pra me fazer companhia. Eu tenho alguém pra passar a mão no meu ombro e falar, meu amor, vem dormir comigo na cama. Eu te acordo se precisar. Eu passo por isso. Minha vida subiu hein? de novo. Vamos voltar pro cara de 30 anos? Como é que é a vida dele? Ele tá no topo. Sim. Ele tem o conforto da casa da mãe e do pai. Pra que ele vai sair dali? É até uma estupidez. Pra quê? Você vai morar sozinho? Curte seu pai e sua mãe. Tá certo. Só que você continua sendo filho. E aí você vai morar com uma pessoa e a tua vida faz assim, ó. Blá, blá. E aí o que acontece? Você começa a ter que cuidar da sua roupa. Você começa a ter que cuidar da sua comida. Você tem conta pra pagar. Você tem que cuidar da roupa do outro. Você tem acesso à bagunça do outro. Você tem que muitas vezes cozinhar pro outro, arrumar a bagunça que o outro fez. Você não pode pensar em você e o outro não tá pensando em você. O outro tá pensando no outro também. E sua vida tá uma porcaria. É culpa do casamento ou é culpa da sua criação? Então, quando a gente olha o que são as pessoas hoje casando com 30, 35, 40, você vê gente que a vida tá despencando. Mas por quê? Porque ir morar sozinho é isso. Então, o que teoricamente seria ideal? Sai da casa da sua mãe, passa um perrengue e depois vamos juntar nossos trapinhos? Caceta, velho. Oi. Sem saber eu fiz esse caminho aí, hein? Tô lembrando. Caceta. Então, a gente tem que olhar para as coisas, né? Sabendo o que... Porque o problema das pessoas, na verdade, são os referenciais. Isso. Não tem bom e ruim. Tem de onde você saiu, onde você chegou. E muitas vezes aí você tem uma outra questão. Você está vivendo na condição da vida dos seus pais, sua condição financeira é máxima porque você não tem preocupação com gasto. Você foi morar com a sua esposa, é você e ela contra o resto do mundo e você tem que fazer conta para saber se você vai ter dinheiro para jantar fora ou se você vai ter que comer em casa. Ou se você vai ter que guardar ainda comida para no dia seguinte virar almoço. Sim. Aí o que acontece? Condição financeira. Zoou. Aí você tem um casamento recém-casado com uma pessoa que nunca morou sozinha, que nunca cuidou direito daquilo que era da sua responsabilidade, que nunca precisou se importar com outra pessoa porque sempre tinha gente se importando com ela, que muitas vezes tinha um funcionário em casa. É verdade. E que de repente o seu dinheiro mais não é seu. O seu dinheiro virou nosso. E aí? Como é que fica? E aí, quando vem o problema financeiro, porque aí, se você tem esse casal e você tem o problema financeiro permeando isso, o problema financeiro vira o quê? O estupim. Já era. É muito comum. E aí você observa, por que acontecem os descasamentos? Porque, de repente, a pessoa que está do seu lado, ela começa a ser vista, ou nesse caso, né, as pessoas que estão uma do lado das outras, ela começa a ser vista como um problema. Então, a minha relação é o problema, a minha esposa é o problema, o meu marido é o problema. E aí, por que existe a traição? Por quê? Porque aparece uma segunda pessoa como o namorado lá da infância. Quer dizer, eu tenho a minha casa que é só problema, só que eu posso ter um relacionamento extraconjugal. Por quê? Porque ele é perfeito. Tá bom, então faz o exercício. Faz o exercício mental. Suprime tudo que você tem a vida com essa pessoa.
e monta a sua vida com esse namorado. E aí põe esse namorado pra dividir o banheiro, Mesma coisa. pra trocar as cuecas, pra enxugar, pra lavar, pra dividir e fazer conta. É a mesma Mas tá na mesma coisa. coisa. Só trocou. Exato. Só que pra pessoa aprender isso, o que que ela fez? Ela já tá mais velha, já tá com uma consciência muito mais consolidada, ela começa a tender a achar que a culpa é do outro e não é dela. Sim. E a gente tem hoje uma cultura, se você for ver, uma coisa que tem sido disseminada são pessoas que não viveram problemas reais próprios e que assumam problemas de outras pessoas. São bons de resolver dos outros, hein? Exatamente. Olha. Então tem o cara que defende a causa do não sei o quê, mas ele não arruma a própria cama. Ah, é porque o fulano de tal falou tal coisa. Mas ele bateu no carro do vizinho e escondeu. Ah, mas porque determinado político é desonesto. Mas ele pegou o jornal do vizinho dele de porta. Sim. E por que que as pessoas fazem isso? E isso é muito interessante, né? É muito interessante porque tem um sujeito que estuda sobre honestidade, um cara chamado Dan Ariely. E ele conta um estudo que foi feito aonde? Na geladeira do dormitório, e que é uma coisa que todo jovem americano, aí você observa, né? Por que que nos Estados Unidos o casamento é tão comum, né? Porque fez 18 anos, a cultura do americano é chutar o moleque, cara, se vira. Já deu minha cota pra você. Agora vai se lascar. Aí ele vai dormir num dormitório, vai dividir cama, vai fazer cocô num banheiro que é de todo mundo, vai tomar banho pelado na frente dos outros, vai ralar pra caramba e só vai melhorar a vida dele quando ele conseguir dinheiro pra casar. Então o que que ele quer? Ele quer alguém pra dividir a vida dele, porque ele entendeu que vida sozinha é uma porcaria.